Adiantando aqui, nós temos a porcentagem de stakeholders. Eu trouxe essa palavra de forma proposital, que a gente vai ver muito no mundo BIM, mas stakeholders é uma palavra em inglês que significa basicamente as partes interessadas, as partes envolvidas no projeto, tá? Então, a porcentagem de stakeholders usando o BIM em mais de 60% de seus projetos nesses anos, né? Temos aí 2009, 2012 e 2014. Então, a gente vê o grande avanço que tivemos aqui em termos de arquitetos. Os arquitetos estão liderando aí exatamente esse uso do BIM em mais de 60% de seus projetos. Saímos de 37%, 60%, agora 75%. Engenheiros, como eu falei, são mais relutantes, não tem a mesma adoção que os arquitetos, mas está aí tendo um crescimento principalmente nos últimos anos. E os empreiteiros também sempre crescendo cada vez mais, e agora proprietários e incorporadores seguindo essa onda a partir do momento que eles começam a entender esses benefícios do BIM para eles. Alguns benefícios do BIM de curto e longo prazo de forma geral, tá? Avaliando aí os dois anos analisados. Número 1, de curto prazo, redução de erros e omissões de documentação. E isso pode ser entendido quando a gente faz uma implementação de Revit, não estou falando de implementação de BIM, vamos falar de implementação de Revit ou ArchiCAD. Quando a gente começa a trabalhar com software de modelagem, a gente já começa a reduzir muitos erros e omissões de documentação, porque o sistema BIM ele trabalha de forma automatizada, como já discutimos isso bastante. Além disso, marketing de novos serviços. Quando você começa a trabalhar com metodologia BIM, você começa a gerar renders, por exemplo, que é algo que você talvez não fizesse no CAD, você terceirizasse para outra pessoa, agora você tem mais capacidade de fazer isso. Você começa a trabalhar com análise de fases de obra, quando você trabalha com metodologia BIM, você pode começar a gerar uma estimativa de custo inicial para os clientes, porque você já tem ali todos os quantitativos que você precisa, ou a maioria deles, né, no seu modelo BIM. Então a gente melhora muito exatamente essa questão de novos negócios. Começam a surgir aí várias novas possibilidades, e isso, de acordo com a sua criatividade e empreendedorismo, vai te trazer mais income, né? Mais faturamento. Redução de retrabalho é um dos grandes benefícios, e isso a gente vê bastante quando a gente analisa a automação da documentação. A gente tem que fazer uma alteração no projeto. É muito melhor você fazer isso numa plataforma BIM do que no AutoCAD, por exemplo. Você só vai mudar ali o seu modelo tridimensional e a documentação ela vai ser meio que pré-automatizada, você só vai depois ajeitar cotas e alguns detalhes, mas pelo menos o modelo vai estar correto, né? Oferta de novos serviços, complementando aí o marketing de novos negócios. A redução do ciclo de vida de fluxo de trabalhos específicos. Isso é bem legal também. E o recrutamento e retenção de staff. Ou seja, quando você começa a trabalhar com BIM, fica mais fácil você recrutar e manter as boas pessoas da sua empresa. Porque o cara vai dizer, eu quero trabalhar na empresa do Arthur, por exemplo, porque ele trabalha com BIM, isso é muito legal. Então, querendo ou não, é um benefício de curto prazo e isso é visto de forma bem positiva pelo mercado. Pensando em longo prazo, a segunda tabela aqui, né? A segunda coluna. Manter negócios antigos com clientes é um benefício aí que a grande maioria das pessoas que já trabalham com BIM mencionam. Tipo, uma vez que eles fizeram um projeto em BIM para um cliente, seja ele um empreendimento comercial, seja ele um galpão, seja lá o que for, esse cliente ele vai tender a voltar a fazer serviço com aquele arquiteto, ou aquele engenheiro, ou aquela construtora, porque ele vê muito valor, principalmente na comunicação, que a gente discute muito isso. O BIM, né, o I do BIM é o mais importante, na minha opinião. O Building Information Modeling, a informação é o grande X da questão. Então, quando a gente se comunica melhor e passa mais informações para os nossos clientes, a gente vai ter um ganho muito grande nessa retenção de negócios com antigos clientes. Segundo passo, a redução da duração de um projeto de forma geral, aumento do lucro, redução de custos de construção e redução de disputas e litígio. Quando nós trabalhamos com BIM, quando nós estamos com um processo bem mapeado, a gente vai estudar isso em processos lá na frente, a gente vai ver que a redução de litígio ela vai ser muito grande. Litígio é exatamente essa discussão, conflito entre duas partes. Por quê? Porque cada parte vai ter sua responsabilidade. Então fica mais fácil dizer, olha, cara, isso aqui foi problema seu, isso aqui foi problema de tal pessoa, porque a gente vai ter um sistema mais travado, digamos assim. Então o BIM ele tem benefícios nas diversas áreas, né? Então a gente analisou aqui os principais benefícios de curto prazo e longo prazo, de acordo com essa pesquisa. Eu tenho minhas opiniões, mas eu estou trazendo essa pesquisa para que vocês, se precisarem, tenham exatamente esse embasamento de mercado validado, para vocês poderem fazer a análise, né, de vocês, e aí cada um
vai ter sua própria opinião, com certeza, mas eu estou trazendo os dois lados da moeda, né? Falando sobre engenheiros e arquitetos, quais são os principais benefícios para cada um deles? Começando pela engenharia, manter negócio com antigos clientes é o principal benefício aí que foi analisado de acordo com esses estudos, né, que foram feitos, e principalmente em 2012, no último ano, saiu como 50%. O segundo foi marketing de novos negócios. Então, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar na engenharia, a gente começa a ver algumas outras possibilidades de análises que a gente pode fazer e gerar para os nossos clientes finais, de detalhes que nós podemos incluir na nossa documentação, que antes eram muito trabalhosos ou não possíveis e agora eles passam a ser realidade. Então, tá aí o segundo ponto sobre manter novos negócios para os engenheiros. 3. Oferecer novos serviços, complementa, redução de erros e omissões de documentação e redução de retrabalho. São os principais pontos. Para os arquitetos, redução de erros e omissões de documentação passa agora a ser o primeiro lugar. Notem que para os engenheiros é mais importante a manutenção de negócios com antigos clientes, só que para os arquitetos passa a ser mais importante como benefício a redução de erros e omissões de documentação. Então isso aqui já traz para vocês um dado para que vocês, quando forem trabalhar e fazer uma implementação, seja com engenheiro, seja com arquiteto, vocês já tenham aquele em mente, cara, para engenheiro, geralmente isso aqui passa a ser mais interessante. Então eu vou trabalhar na abordagem utilizando essas palavras-chave para poder fazer a minha venda. Já quando eu for trabalhar com arquiteto, eu vou falar de quê? Olha, eu vou falar que ele vai conseguir reduzir erros e omissões de documentação, eu vou falar que ele vai poder oferecer mais marketing de novos negócios, novos serviços, redução de retrabalho. Então a gente vai utilizando essas informações que a gente vê nesses relatórios que são comprovados pelo mercado para que a gente consiga trabalhar na linguagem dessas pessoas. Indo agora para o outro lado da moeda, falando sobre proprietários e empreiteiros, quem está construindo. O que é o grande benefício para o proprietário? Exatamente a redução de erros e omissões de documentação, porque nenhum proprietário gosta de erros e retrabalho, né, que é o segundo item ali. Redução de custos da construção, redução da duração do projeto e redução de disputas e litígio. Já para o empreiteiro, o que é o principal benefício? A redução de retrabalho. Ele não quer ter retrabalho. E realmente, para quem já foi empreiteiro, já trabalhou com construção, sabe que não existe nada pior do que você estar fazendo uma construção, chega alguém e diz, olha, vamos demolir essa parede e vamos refazer essa parede a 1 metro de distância daqui. Nossa, o cara fica desesperado, né? Então, a gente traz alguma redução de retrabalho quando utiliza o BIM, e isso é um grande benefício para os empreiteiros. Além disso, marketing de novos negócios, redução de erros e omissões, manter negócio com antigos clientes e redução da duração do projeto. Então vocês veem que geralmente a gente está tendendo a ter ali aqueles mesmos benefícios para cada uma dessas pessoas, né, dessas partes envolvidas, só que em ordens de prioridade diferente. Então, o proprietário ele vai ter mais interesse na redução de erros e omissões de documentação, enquanto, por exemplo, que para os engenheiros, o principal ponto ali é exatamente manter negócio com antigos clientes. Claro, pessoal, isso aqui vai variar de mercado para mercado, mas eu estou trazendo para vocês informações gerais para que isso possa embasar aí a estratégia de vocês para a venda de serviços BIM. Indo agora para fatores mais importantes para o aumento dos benefícios BIM. A gente viu que com o tempo, né, a gente vem tendo cada vez mais adoção BIM, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral. E aqui a gente tem uma lista dos fatores que contribuíram para esse aumento desses benefícios e, consequentemente, dessa adoção BIM. Então, o primeiro dele é a melhoria da interoperabilidade entre aplicações de software. Cada vez mais os softwares estão sendo mais e mais abertos ao BIM e estão melhorando seus fluxos de trabalho. Para o pessoal de engenharia, um exemplo bem clássico disso é o TQS, que é um software nacional para cálculo estrutural. Então o TQS agora ele tem um plugin de integração. A gente tem algumas informações lá no site da BIM Experts para quem tiver interesse. E ele mostra como você jogar, por exemplo, todos os seus dados do Revit para o TQS e do TQS para o Revit de volta. E ele consegue calcular o carregamento das paredes, ele consegue fazer análise de furo de vigas. Você não precisa fazer a remodelagem no software de cálculo estrutural. Então é um exemplo que cresceu bastante a adoção do BIM exatamente por essa melhoria de interoperabilidade com aplicações. Eu dei esse exemplo do TQS, mas isso vem sendo aplicado para praticamente todo o software de engenharia e construção que está começando a migrar para o mundo BIM, que é o caso também do Orça Fácil, né, que faz orçamentação de obra, e agora tem o plugin Orça BIM, que a gente vai ver também nesse curso, que faz exatamente essa integração do banco de dados de orçamentação com o nosso modelo BIM em Revit, nesse caso, né?
Número 2, melhoria da funcionalidade dos softwares BIM. Os softwares eles vêm se aperfeiçoando e ficando cada vez melhores e trazendo mais e mais resultados para quem o usa. Maior clareza na definição de entregáveis BIM entre as partes envolvidas. Então, quando a gente tem documentações, quando a gente tem sistemas e processos atrelados ao BIM, fica mais fácil a gente entender todo o processo e o BIM ser adotado. É o caso, por exemplo, de um BEP, que é um documento que a gente vai estar discutindo também nesse curso, que é o plano de execução BIM, que traz exatamente essa clareza, né, na definição de entregáveis BIM. Mais clientes solicitando BIM, isso é uma tendência e vai crescer bastante, cada vez mais o pessoal vai querer as coisas em BIM. Mais produtos 3D, ou seja, as famílias, né, sendo publicados por fabricantes. Temos o caso aí da BIMobject, temos o caso aí da BIMCO e várias empresas, a NBS, que está publicando aí vários materiais BIM. O próprio governo brasileiro, né, fez uma publicação das bibliotecas nacionais e isso facilita muito a adoção BIM, porque a gente não precisa estar modelando peças de banheiro, detalhes, maçanetas, tudo isso já está sendo fornecido pelos fabricantes e facilita muito o nosso trabalho. Redução de custos de software BIM. Antigamente você queria comprar um software, vou dar um exemplo da Autodesk aqui, que é o mais comum. Da Autodesk você tinha que pagar, sei lá, 20, 30 mil reais, assim, pay-buff, como dizem, né? Hoje tem as opções de subscription, que você paga uma mensalidade, pode ser um valor anual ou um valor mensal mesmo, e você só paga quando você quer usar. Então, no lugar de pagar ali seus 30, 40 mil reais, você vai pagar ali R$1.000 por mês, você vai pagar, sei lá, R$700 por mês, vai depender do que você queira, claro. E isso facilita muito o acesso a essas plataformas. Além disso, estamos tendo cada vez mais equipes internas com capacitação em BIM. As pessoas estão melhorando suas capacitações, é o caso desse curso aqui, é o caso do IPOG, que eu era professor no Brasil, é o caso da Zigurá, que eu fui aluno também da primeira edição. São cursos de capacitação que estão trazendo cada vez melhores profissionais e isso facilita também a adoção BIM de forma macro. Mais usos de contratos ao suporte do BIM. Então o AIA, eu vou compartilhar com vocês mais à frente, tem algumas indicações de contratos para trabalho com BIM. Mais firmas externas com capacitação em BIM, então o pessoal está começando a ter essa experiência em usos BIM, estão começando a fazer integração com outras firmas e isso melhora de forma geral também. E mais staff de início de carreira com habilidades em BIM também, o pessoal que está saindo da graduação com alguns usos. Para finalizar, temos aqui uma tabela sobre retorno de investimento em todas essas empresas que foram analisadas, tá? E temos aqui os valores, tá? Negativo, 0, mais de 10%, de 10% a 25%, de 26% a 50%, 51% a 100% e mais de 100%. Ou seja, pessoal, de todas as empresas que foram analisadas, a grande maioria, mais de 83% ali em 2009 e mais de 82% em 2012 tiveram retorno de investimento no mínimo 0 ou positivo. Sendo a grande maioria aqui, ó, na faixa de 10 a 15, né, 21%, 12% teve um retorno aí de 25% a 50% e algumas empresas até mais de 100% de investimento. Então imagina, se o cara investiu 100 mil para fazer toda a implementação BIM dele, na empresa dele e tudo mais, essas empresas aqui receberam no mínimo 100 mil de volta em retorno de investimento, ou seja, é um ótimo negócio, né? A Bolsa de Valores te dá isso. Então o que acontece é que a gente vê que é uma tendência essa questão de retorno de investimento positivo quando trabalhamos com BIM, mas a gente precisa ter cautela, porque alguns casos podem trazer um retorno de investimento negativo. Se vocês analisarem o livro lá do Chuck Eastman, o BIM Handbook, ele vai mostrar alguns desses casos. Então, basicamente, o BIM é muito benéfico, mas precisa ser feito da forma correta e com os usos específicos para cada uma das partes envolvidas, para que aquilo tenha um retorno de investimento positivo. Não necessariamente um uso do BIM que foi muito bom em uma empresa que eu fiz hoje, vai ser bom para outra empresa que eu vou fazer amanhã. Tudo isso tem que ser analisado, não existe receita de bolo, mas a gente, durante esse curso, vai trazer para vocês uma receita basiquinha de um bolo pequeno, né? Vocês vão fazer esse bolo pequeno e depois vocês vão aperfeiçoando esse bolo de vocês à medida que vocês vão ganhando mais e mais experiência profissional na área de BIM. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê na próxima aula e vamos ter agora um case que o Eric vai conversar um pouco com vocês sobre um caso muito legal.